O arquipélago de Taiwan sofreu o terremoto mais intenso dos últimos 25 anos. 9 pessoas morreram, 1.000 ficaram feridas. Números que só não foram muito maiores porque existe por lá um sistema avançado de prevenção de desastres. É como se o mundo estivesse vindo abaixo, quando o desmoronamento transformou essa cidade numa nuvem de fumaça. A apresentadora de TV estava ao vivo e o estúdio tremeu tanto que ela teve que se segurar. O metrô, que flutua de tão moderno, parecia que estava passando por uma estrada esburacada. Os aquários no pet shop, a piscina no topo do prédio, as pontes, as estradas, tudo tremeu por mais de um minuto quando o terremoto de magnitude 7,2 atingiu o arquipélago de Taiwan. Os terremotos são frequentes por lá. Desde 1980 já foram 2.000. Taiwan fica perto do encontro de 3 placas tectônicas, numa região do Oceano Pacífico conhecida como Círculo de Fogo. Placas tectônicas são grandes placas rochosas que revestem a Terra. Elas não são fixas, elas se mexem e é isso que causa os terremotos. O epicentro do terremoto de hoje foi aqui, na costa leste, a 130 quilômetros da capital, Taipei, onde mora o James. A primeira reação foi abrir as portas, né? Porque tem que deixar a porta aberta para evitar de amassar e ficar preso dentro de casa, no caso de desabamento, alguma coisa assim. Começou a cair as coisas, todas as prateleiras, começou a mexer de um jeito bem violento. Nunca havia acontecido assim com a minha experiência aqui desses 12 anos na Ásia. O James foi o nosso guia quando a gente visitou Taiwan para um Globo Repórter no ano passado. E do mesmo lugar que a gente fez essa imagem quando estávamos lá, as câmeras registraram os tremores dessa quarta-feira. Esse prédio que se destaca no horizonte é o Taipei 101. Você vê como o topo dele se mexe bem lentamente de um lado para o outro? É porque lá dentro, quase no topo, há uma bola de 5 metros de diâmetro que pesa 728 toneladas. Ela é usada para absorver o choque e equilibrar o peso do prédio de 500 metros de altura. Evita que ele rache. Os sistemas antiterremotos são regra no arquipélago. O professor Pedro Silva explicou para o Jornal Nacional que Taiwan desenvolveu tecnologias para evitar o pior. Os prédios podem até ficar danificados, mas raramente desabam. Os edifícios antigos foram reforçados com novos mecanismos de segurança. Ele explicou que essa revolução começou depois do terremoto de 1999, em que 2.400 pessoas morreram. E essa mudança coincidiu com a melhoria rápida da qualidade de vida dos taiwaneses. A economia cresceu recentemente, impulsionada pela indústria dos chips. Quando a gente estava lá, a gente também visitou a cidade onde ficam as fábricas que produzem 90% de todos os chips avançados do mundo, que são usados hoje para tudo que é eletrônico, inclusive carros, seu celular, a TV que você está assistindo agora. As fábricas são numa zona preparada para terremotos. E elas funcionam 24 horas por dia, não param. Mesmo assim, o terremoto foi tão forte que algumas delas foram esvaziadas e tiveram que parar. Por isso, as empresas prevêem impacto na cadeia de produção, o que poderá encarecer os eletrônicos para a gente. Apesar de toda a tecnologia antiterremoto, alguns prédios de Taiwan vieram abaixo. As equipes de resgate estão procurando gente entre os escombros. É uma tragédia, mas que poderia ter sido muito pior se Taiwan não tivesse usado a lição do passado para se reconstruir. O bairro onde eu moro é um bairro planejado, moderno e novo, onde ela suporta até terremoto, até a escala 9 da escala Richter. Então, só reposicionei as garrafas de coleções, as coisinhas pequenas que estavam num lugar mais alto, caíram. Caindo tudo. O chefe das Forças Armadas de Israel reconheceu que o ataque que matou 7 agentes humanitários na faixa de Gaza foi um erro grave. O grupo distribuía comida para os palestinos.
Equipes de saúde retiraram da faixa de Gaza os corpos dos 6 estrangeiros mortos no bombardeio. Eles foram levados para o Egito e de lá serão transferidos para os países de origem das vítimas. A 7ª vítima era um palestino que também trabalhava para a ONG World Central Kitchen. O chefe José Andrés, fundador da organização, disse em entrevista à agência de notícias Reuters que os trabalhadores humanitários foram atacados de maneira sistemática, carro por carro. Andrés afirmou que a ONG estava em comunicação com o exército de Israel e que os militares sabiam da movimentação do comboio pela estrada, um lugar que foi declarado zona sem conflito. O general israelense Herzi Halevi, chefe das Forças Armadas, admitiu a culpa de Israel, mas negou que o ataque tenha sido feito com a intenção de atingir os agentes humanitários. Foi um erro depois de uma falha de identificação à noite durante a guerra, em uma situação muito complexa, disse o militar. Não deveria ter acontecido. O incidente foi um erro grave. This incident was a grave mistake. O presidente americano Joe Biden afirmou que está indignado e que Israel não está fazendo o suficiente para proteger agentes humanitários e civis. O presidente destacou também que este não foi um incidente isolado. Além da World Central Kitchen, outras organizações que distribuem comida e que prestam serviços médicos suspenderam as operações na faixa de Gaza depois do ataque israelense. A ONU também informou que as movimentações noturnas das equipes no território estão suspensas por 48 horas. Um livro lançado hoje na Europa revelou que o Papa Francisco decidiu simplificar as cerimônias fúnebres dos pontífices, inclusive a dele próprio. Um Papa que narra o próprio enterro. Francisco decidiu que o seu corpo não será velado fora do caixão, como prevê a tradição dos funerais papais. O mesmo vale para os que virão depois dele. O de Bento XVI foi o último corpo exposto fora do caixão. Estou revisando o ritual para que os papas sejam velados e enterrados como qualquer filho da igreja, disse Francisco. Fazer 2 velórios era excessivo, que haja apenas um e com o Papa já no caixão, como em todas as famílias. Não haverá mais cerimônia de fechamento do caixão, tudo será feito na mesma cerimônia. O Papa Francisco confirma que prefere ser levado à igreja de Santa Maria Maggiore, com a qual tem grande conexão espiritual, e não à Basílica de São Pedro. Será o primeiro a ser sepultado em outro lugar desde Leão XIII, em 1903. No livro El Sucessor, do jornalista espanhol Javier Martínez Brocal, lançado hoje na Espanha, Francisco revela que, apesar da união profunda entre ele e Bento XVI, a existência de 2 papas dividiu a igreja. Francisco afirma que o secretário particular de Bento XVI, Monsenhor Georg Genswein, mantinha o Papa emérito em isolamento e que o secretário apoiou cardeais ultraconservadores que acusaram Francisco de heresia depois que ele se posicionou a favor das uniões civis entre pessoas do mesmo sexo. Bento XVI deu razão a Francisco. Logo depois da morte do Papa emérito, o seu secretário publicou um livro falando da convivência entre os 2 pontífices. E sobre isso o Papa Francisco comenta: que no dia do funeral tenha sido publicado um livro que fala mal de mim, contando coisas que não são verdadeiras, é muito triste. Lamento que Bento XVI tenha sido usado. Vivi isso como uma falta de nobreza e de humanidade. Francisco revela ainda detalhes do conclave que elegeu Bento XVI em 2005. Conta que impediu que cardeais sabotassem a eleição de Joseph Ratzinger e que depois os 2 decidiram juntos quem deveria ser afastado por vazar documentos secretos do Vaticano.
O Papa Francisco fez muitos elogios a Joseph Ratzinger, afirmando que ele foi um progressista durante o Concílio Vaticano II, nos anos 1960, que modernizou os ritos da Igreja. E depois, em 2013, a renúncia significou um gesto muito avançado, disse Francisco. A seguir, a TV do futuro, muito mais. Um seminário do governo federal com empresas de radiodifusão, de tecnologia, fabricantes de televisores e pesquisadores discutiu hoje em Brasília a criação da chamada TV 3.0, que vai permitir mais interatividade, mantendo a gratuidade da TV aberta. Já pensou em assistir ao jogo de futebol por seu ângulo favorito? Ou participar de enquetes e chats usando apenas o controle remoto? E que tal poder comprar a roupa do personagem da novela ou alguma peça de decoração que você gostou? Tudo isso com uma definição 4 vezes maior que a atual. Imagens com mais contraste e riqueza de detalhes e cores, além de um som que envolve todo o ambiente. A TV 3.0 é a TV do futuro e já está a caminho de se tornar uma realidade na casa de milhões de brasileiros. Ela vai unir os sinais da TV aberta com o da internet e com isso gerar muito mais possibilidades, mais conforto, qualidade, praticidade e interatividade. Na hora de assistir o jogo do Brasil, por exemplo, é possível buscar informações da partida e até rever o gol a qualquer momento do jogo. É uma TV aberta que se comportará de forma semelhante aos aplicativos de celular. O presidente do Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre, Raimundo Barros, destaca que tudo isso continuará de graça, como é hoje. A TV aberta não abre mão dos seus principais atributos. O principal deles, a gratuidade. Ela segue sendo uma mídia gratuita, universal, feita por brasileiros, para brasileiros, com sintonia com a sociedade, com a cultura brasileira. Nada disso desaparece, esses atributos continuam sendo absolutamente relevantes. E o que ela passa a oferecer adicionalmente é esta personalização, esta interatividade, né? E a possibilidade de você ter todo o universo de conteúdos, né, da sua emissora preferida integrada numa experiência de consumo única em qualquer tela que você tenha. Com a TV 3.0, além da programação da TV aberta, o telespectador também terá acesso ao streaming, no mesmo lugar. O controle por voz e a ajuda da inteligência artificial tornarão o acesso à TV mais fácil e intuitivo para qualquer pessoa. Dispositivos interligados e telas sincronizadas vão dar maior controle ao usuário, que terá um conteúdo personalizado de acordo com o que ele mais gosta de assistir. Cada consumidor será atendido em suas preferências. A TV 3.0 terá tecnologia para reconhecer individualmente cada usuário. Será uma TV para cada um chamar de sua. Os estudos da TV 3.0 começaram no ano passado, a partir de um decreto assinado pelo presidente Lula. Hoje, no seminário no Ministério das Comunicações, com empresas de radiodifusão, de tecnologia, fabricantes de televisores, universidades e centros de pesquisa, o ministro Juscelino Filho disse que estuda oferecer linhas de crédito para a implantação da TV 3.0. Vamos estar lado a lado com o setor, buscando construir mecanismos, dialogando com os bancos públicos, vendo se de alguma forma a gente consegue sim linhas de crédito, alguma forma de ajudar o setor para que acelere a implantação, para que o setor tenha essa condição de fazer com que essa televisão chegue o mais rápido possível para um número maior na população brasileira. O ministro falou do desejo de ver a TV 3.0 já operando durante a Copa do Mundo de Futebol em 2026, o que vai exigir a realização de transmissões experimentais no ano que vem. E em 2025 estaremos prontos para começar de forma efetiva a implantação da TV 3.0 no Brasil. É claro que será um processo a longo prazo, não é um processo rápido. Vai ser um processo, claro, semelhante ao que aconteceu com a migração do analógico para o digital. E aqui aproveito para deixar
uma missão para todos nós. O governo brasileiro e o setor da radiodifusão, que vem trabalhando lado a lado, o governo, o setor privado, as universidades, todos envolvidos nessa definição. Em 1970, tivemos um marco para a TV brasileira, com a transmissão em cores da Copa do Mundo do México, quando a camisa do Brasil passou do cinza para o vibrante amarelo canarinho. Que em 2026 possamos também ter a nossa primeira Copa do Mundo transmitida já pela TV 3.0, com muito mais qualidade, tecnologia e interatividade para todos os telespectadores, para toda a sociedade brasileira. Vamos ver como fica o tempo amanhã em todo o país. Boa noite, Jaqueline. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner, e boa noite para você. Uma frente fria que já se aproxima do país deve provocar chuva forte amanhã no Rio Grande do Sul. E como ela vem em grande quantidade, há risco de alagamentos. O aviso de temporal vale também para essa área, do norte de Minas Gerais até Roraima. Pode chover bastante nessas capitais: Porto Alegre, Brasília, São Luís e Palmas, com máximas de 27, 30 e 32 graus. Amanhã o tempo fica firme só no norte de Santa Catarina até o Rio de Janeiro. No Rio, em São Paulo, Florianópolis e Porto Velho com 32 graus. Salvador e Macapá, 30 e 34 em Campo Grande. Renata, Bonner. Obrigado, Jaqueline. A Polícia Federal e a Advocacia Geral da União assinaram hoje um convênio com o Tribunal Superior Eleitoral e passarão a integrar o Centro de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia. Esse centro foi inaugurado em março para atuar nas próximas eleições municipais. PF e AGU vão ajudar na prevenção e na repressão de postagens com discursos de ódio e desinformação que possam manipular a vontade do eleitor, como o uso da inteligência artificial para fraudar vozes e imagens. O julgamento das ações do PL da Federação Brasil da Esperança, formada pelo PT, PCdoB e PV, que pedem a cassação do mandato do senador Sérgio Moro, está empatado em 1-1. O desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, José Rodrigo Sade, abriu divergência do relator Luciano Carrasco Falavinha e votou a favor das cassações dos mandatos de Moro e dos suplentes, Luiz Felipe Cunha e Ricardo Augusto Guerra, todos do União Brasil. O desembargador considerou que houve abuso de poder econômico, já que os gastos da campanha eleitoral de 2022 para o Senado ficaram acima do teto permitido. José Rodrigo Sade somou as despesas que Moro teve na pré-campanha à presidência da República, ainda no Podemos. O julgamento volta na segunda-feira com o voto da desembargadora Cláudia Cristina Cristofani, que pediu vista. A defesa de Moro e dos suplentes afirmou que respeita o voto do desembargador, mas que discorda da avaliação dos gastos de pré-campanha. A Comissão de Anistia reconheceu a condição de anistiada política de Clarice Herzog, viúva do jornalista Vladimir Herzog, que foi torturado e morto pela ditadura militar em São Paulo em 1975. Ivo Herzog, um dos filhos do casal, representou a família na cerimônia. A comissão reconheceu que o Estado brasileiro perseguiu Clarice e a família dela em razão do movimento que ela liderou para esclarecer o assassinato. Clarice também terá direito à indenização de até R$100 mil. A seguir, os confrontos da noite na Conmebol Libertadores. A edição deste ano do Festival de Curitiba está recebendo uma apresentação inédita e de muito longe. As cores e a energia da apresentação mais tradicional da Amazônia encantaram o público no sul do Brasil. O Duelo dos Bois de Parintins desembarcou na 32ª edição do Festival de Curitiba. Pela primeira vez,
um dos maiores eventos culturais do país, conta com apresentações de todas as regiões do Brasil. A gente que vem do norte, bem distante da cidade de Parintins, trazer um pouco da nossa cultura aqui para o sul. Eu estou muito emocionado, muito feliz com essa confraternização do norte, do sul e do Brasil. Em 14 dias, centenas de apresentações tomam conta dos teatros e das ruas da região central aqui de Curitiba. E as calçadas viram palco para os artistas. E quem passa tira um tempinho da correria do dia a dia para admirar arte de graça. Eu acho que é uma forma, né, de divulgar a cultura, o teatro chegar perto do povo, né? Eu acho isso muito importante, porque quer queira, quer não, eu acho que a arte é o que faz a gente viver um pouco, né? A ideia do festival é comemorar a cidade, celebrar o encontro, celebrar a criatividade, celebrar a rua. Aqui tem estreia até de artistas experientes. Fábio Porchat escolheu o evento para lançar nacionalmente uma nova peça. Estou muito feliz de estar estreando aqui uma comédia com textos meus, minha direção e com 3 atrizes comediantes maravilhosas, Maria Clara Gueiros, Júlia Rabelo e Priscila Castelo Branco. Um festival que aproxima pessoas e culturas. Aqui é o coração, aqui é a alma, nossa alegria, nossa felicidade, entendeu? É tipo assim, de a gente representar a nossa cultura para outros estados, até mesmo para fora do país, é uma honra muito grande, entendeu? Olha só a beleza disso, da gente poder chegar tão perto de algo que veio lá do norte do país, da nossa Amazônia, e está aqui agora no festival. Seja bem-vindo, viu, Boi? Esse é o nosso Boi Caprichoso para vocês aqui em Curitiba, e cultura é a alma do povo.